Discussão. A teoria da maximização da eficiência econômica induziria uma busca de alocação dos recursos de forma mais eficiente. Com isso, levantou-se a hipótese da existência de uma relação inversa entre eficiência econômica e justiça socioambiental. Uma vez que essa busca pela eficiência econômica poderia agravar situações de injustiça socioambiental, porque existiram forças econômicas e políticas desiguais interagindo. A utilização de agrotóxicos pareceu, na maioria dos casos, tentar maximizar a eficiência econômica e aumentar a produtividade rural, trazendo benefícios socioeconômicos adicionais. Porém, assumindo como verdadeira a relação inversa entre eficiência econômica e justiça socioambiental, seria necessário que algumas comunidades aceitassem, disposição a aceitar, certa quantidade de risco socioambiental adicional ocasionado pela utilização de agrotóxicos. Uma das primeiras e mais importantes teorias sobre o comportamento humano diante das necessidades foi proposta por Abraham Maslow 31. Por esta teoria, as necessidades humanas estariam organizadas em uma pirâmide hierárquica, com 5 níveis de necessidades, sendo o nível base da pirâmide as necessidades fisiológicas. Maslow defendeu que, enquanto os indivíduos não tivessem suas necessidades mais básicas, fisiológicas, atendidas, eles não se preocupariam em atender outras necessidades hierarquicamente superiores. Ou seja, enquanto o problema de sobrevivência não estiver resolvido, os indivíduos não considerariam nas suas decisões necessidades de níveis mais elevados. Entre os novos produtos liberados este ano, 24 são considerados altamente tóxicos e 49 estão dentro da escala dos extremamente tóxicos. Juntos, eles representam 43,9% do total. A classificação oficial é feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, órgão do Poder Executivo que corresponde também pela autorização dos pesticidas. A chancela final é dada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Uma constatação do dia a dia do produtor rural é a de que os agrotóxicos são importantes ferramentas de produção, mas caso sejam manuseados e aplicados de forma errada, os agrotóxicos podem prejudicar a saúde do próprio produtor rural e dos consumidores. Os agrotóxicos fazem parte de um conjunto de tecnologias usadas nas atividades agropecuárias e que permitiram um significativo aumento de produção e na produtividade. Sem tecnologias como essa, o preço dos alimentos seria mais elevado, pois a oferta seria bem menor. Uma pesquisa explica que cuidados devem ser tomados pelos trabalhadores e manuseio de aplicação de agrotóxicos. Abre aspas. O agrotóxico tem que estar registrado no Ministério da Agricultura em primeiro lugar, e o agrotóxico é específico para cada cultura. Você não pode pegar o agrotóxico de batata e aplicar no milho. Então ele tem que estar registrado para a cultura. Fecha aspas. Esclarece a pesquisa. Abre aspas. Além do mais, o trabalhador tem que ter todos os equipamentos de proteção, porque o agrotóxico pode ser absorvido, por exemplo, pela pele e pelo nariz por inalação. Fecha aspas. É importante ressaltar que a utilização de agrotóxicos de acordo com as recomendações técnicas é uma prática segura para produtores, consumidores e para o meio ambiente. Assim, os riscos estão de mau uso desses produtos. A contaminação por agrotóxicos é um problema sobretudo para os trabalhadores rurais, que trabalham diretamente com os produtos. A aplicação inadequada de agrotóxicos pode causar problemas neurológicos e tumores. Por exemplo, isso pode ocorrer quando o agricultor não utiliza os equipamentos de produção ou manipula esses produtos de forma inadequada. No caso do consumidor, a ingestão de alimentos com resíduo de agrotóxicos pode, ao longo do prazo, causar problemas à saúde. Uma importante recomendação que o produtor tem que seguir para evitar contaminações de agrotóxicos é seguir as recomendações do fabricante, como concentração e período de carência. O período de carência é o tempo, geralmente em dias, entre a última aplicação do agrotóxico e a colheita do alimento. Isso já vem determinado em bula para cada agrotóxico e cultura, pelo fabricante do produto. Durante esse prazo, o agrotóxico é eliminado pela própria planta, para o consumidor levar os alimentos antes de comê-los. É muito importante para remover os resíduos que estejam na parte externa das frutas e hortaliças, por exemplo. Porém, existe um tipo de agrotóxico chamado sistêmico, que age no interior da planta. Principalmente para esses produtos, é importante para o agricultor respeite o período da. O sistema produtivo rural, apesar de competitivo,
Não se trata de um mercado econômico perfeito. Uma grande imperfeição neste sistema é a grande diferença do poder e na qualidade e quantidade da informação entre os diversos atores sociais sobre os possíveis ricos e benefícios socioambientais da utilização de agrotóxicos. Essa diferença tenderia a provocar ou agravar casos de injustiça socioambiental, uma vez que a disposição a aceitar de cada produto rural estaria diretamente relacionada à percepção de risco individual e esta estaria relacionada ao nível de informação. Contudo, o risco socioambiental adicional que cada comunidade rural estaria disposta a aceitar DAA em troca de certas vantagens socioeconômicas deveria ser equilibrado de modo a garantir um nível socioambiental mais eficiente de prevenção e controle dos danos ambientais e prejuízos à saúde humana, tornando o sistema produtivo rural mais justo. A utilização de agrotóxicos. O uso de agrotóxicos é um dos recursos mais utilizados pelos produtores rurais para tentar compensar a perda de produtividade provocada pela degradação do solo e controlar o aparecimento de doenças. Porém, muitas vezes essa utilização de agrotóxicos é feita de forma inadequada, sem o conhecimento das reais necessidades do solo e das plantas. A diagnóstico de doenças de plantas no campo é tarefa difícil e um diagnóstico incorreto tem induzido a utilização de agrotóxicos de maneira em quantidades inadequadas, gerando resultados duvidosos e elevado a risco à nossa saúde e ao meio ambiente. Três fatores estão sempre presentes sinergicamente em qualquer doença de planta: um agente causável, um hospedeiro suscetível e condições climáticas favoráveis. No entanto, controlar uma doença não é simplesmente tentar eliminá-la tão logo apareça. O manejo é o controle de uma doença. Devem procurar evitar que ela apareça ou evitar que, no caso de detectação de sua presença, resulte em perdas significativas de qualidade e quantidade dos produtos. Os agrotóxicos mais eficientes seriam capazes de eliminar cerca de 95% da população da praga. Por isso, considera-se um bom manejo e o uso do agrotóxico, quando ao final de um ciclo de produção, o número menor de 10% dos frutos foram danificados, 4,5%. Nós estamos tendendo a ampliar o leque de produtos de pior qualidade. Está claro que o governo está deixando de fazer o seu papel de triagem, sob o ponto de vista dos interesses públicos, está permitindo que o mercado tome decisões que deveriam ser do Estado. Crítica Vigarejo, acrescentando que os agrotóxicos têm conhecida capacidade de causar prejuízos à saúde humana e ao meio ambiente. Este estudo analisou a relação inversa entre justiça socioambiental e eficiência econômica na utilização de agrotóxicos. A teoria da maximização da eficiência econômica induziria a uma busca de alocação dos recursos de forma mais eficiente, tais como reduzir o custo econômico através de ganhos e produtividade de deslocamentos, de riscos para comunidades de menor nível socioeconômico. Porém, por essa lógica competitiva capitalista, a existência de forças socioeconômicas e políticas desiguais poderia provocar ou agravar situações de injustiça socioambiental. Com isso, pode-se inferir a existência da relação inversa entre eficiência econômica e justiça socioambiental. A utilização de agrotóxicos tenderia a elevar a eficiência econômica em locais com perda de produtividade. No entanto, poderia também representar agravamentos na injustiça socioambientais, uma vez
que a população desses locais tenderia a acertar uma certa quantidade de risco adicional provocada pela utilização de agrotóxicos. Por isso, para que o sistema produtivo rural se torne mais eficiente economicamente e competitivo, existiria a necessidade de algumas comunidades estarem dispostas a acertar certa quantidade de risco socioambiental adicional. Portanto, os benefícios socioeconômicos da utilização de agrotóxicos em pequenas comunidades rurais deveriam ser balanceados com os consequentes riscos para o meio ambiente e para a saúde humana. O risco socioambiental adicional que cada comunidade rural estaria disposta a aceitar, em troca de certas vantagens socioeconômicas, deveria ser equilibrado de modo a garantir um nível socioambiental mais eficiente de prevenção e controle dos danos ambientais e prejuízos à saúde humana, tornando o sistema produtivo rural mais justo. No entanto, o agrotóxico pode ser sempre considerado um bem, pois, normalmente, a sociedade tem rejeição aos seus riscos potenciais, ao meio ambiente e à saúde humana. Por isso, poderia ser chamado de mal. A denominação mal indicaria que quantidades adicionais deste bem reduziriam a satisfação total da sociedade. Assim, para haver eficiência socioeconômica na utilização de agrotóxicos, num sentido mais amplo, seria necessário que os benefícios marginais advindos dos ganhos de produtividades rurais superassem essa quantidade adicionais de males representados por eventuais riscos socioambientais adicionais que certas comunidades rurais teriam que incorrer. Assim, ainda existiriam algumas desigualdades socioambientais que seriam imprescindíveis para manter a sociedade funcionando com os atuais padrões de produção, consumo e crescimento. Por isso, poderia-se afirmar que seria impossível eliminar todos os caos de injustiça socioambiental. Portanto, a existência de uma relação inversa entre eficiência econômica e justiça socioambiental pode ser considerada, uma vez que a busca da maximização da eficiência econômica se daria através de um deslocamento de impactos negativos ao ambiente e à saúde humana para com comunidade de maior nível socioeconômico. Contudo, haverá necessidade da legislação que regulasse a intensidade dessa relação, de forma que a sociedade como um todo passasse a operar um nível socioambiental mais eficiente.